Bom dia, crianças. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ciências, estudando a lição 6, Relações entre plantas e animais. Nós estávamos aprendendo cadeia alimentar, né? Aprendemos essas relações entre os seres vivos. Então, abra um livro na página 81. Decompositores, consumidores especiais. Vocês sabem o que são decompositores? Então vamos ver. As folhas e os frutos que caem das árvores, as plantas que morrem, as carapaças de animais, as fezes e a urina são alimentos para consumidores especiais chamados decompositores. Os decompositores são as bactérias e os fungos. Então, olhem bem, quando a folha cai no solo, ela começa a secar e ela vai se decompondo, né? Ela vai virando assim um pozinho. E quem atua, né, se alimentando dessas plantas, né, que morreram, né, porque caíram assim da planta, desses frutos também que às vezes caem no solo e aí eles apodrecem, do próprio ser humano também, quando ele morre, né, atua nele os seres decompositores, que são as bactérias e os fungos, vão ajudar na decomposição dessa pele da pessoa, dessa substância que compõe os vegetais, as plantas, as frutas, tá? Então vamos ver aqui. Os fungos, como o cogumelo branco da foto, são decompositores de matéria orgânica e desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Esses seres vivos digerem o que morre e devolvem à terra os sais minerais que se dissolvem na água. Essa água é absorvida pelas raízes. Os decompositores também fertilizam o solo. Veja o esquema a seguir, o papel deles na cadeia alimentar. Olha bem, esses sais minerais, vocês lembram que nós falamos aqui atrás, olha, vou voltar um pouquinho, que no solo existe água e sais minerais? Então, essas folhas, esses animais, né, que morrem e se decompõem aqui, ó, no solo, esses sais minerais que é extraído deles, né, ele penetra na terra e serve de alimento para outras plantas através da raiz. Esses sais minerais é levado sobe o caule até as folhas. Então, na terra tem muitos sais minerais e a presença de água, tá? Então, é isso que tá falando aqui. Cadeia alimentar. Vamos ver aqui o ciclo de uma cadeia alimentar. Então, nós temos os vegetais. Vamos começar aqui, ó, tá? Os vegetais, eles alimentam a vaca. Os vegetais, eles são produtores. Eles produzem o seu próprio alimento, né? Através da luz solar, que a gente aprendeu, né? Eles retiram sais minerais do solo. Ó, os sais minerais produzidos na decomposição fertilizam o solo e são absorvidos pela planta. Então, aqui, ó, aqui tá mostrando, vou chegar mais perto para vocês verem aqui. Isso aqui são micro-organismos, tá? Que são os seres decompositores. E aqui tem uns ossos, olha bem. E esses ossos quer dizer que aqui teve um animal e ele se decompôs e ficou só os ossos dele. A substância, né, que são os sais minerais, penetraram no solo e ali serviu de alimento, né, para os vegetais. E aí a planta se alimenta desses vegetais. A vaca alimenta a onça come a vaca. E aqui está o ciclo da cadeia alimentar. A luz solar é o alimento também do vegetal, esqueci de falar isso. E aí a onça comeu a vaca
E aí, depois que ela morre, ó, que isso aqui, ó, pode ser representando o resto de qualquer animal, até dessa onça aqui. Os sais minerais presentes na carne dessa vaca, né, no corpo dela, vai para a substância vai para o solo, depois serve de alimento para a planta, que se alimenta também da luz solar, né, que precisa de luz solar para a planta se desenvolver, serve de alimento para a vaca, e a onça come a vaca, e assim vai sucessivamente, tá? Aqui é um exemplo de uma pequena cadeia alimentar. Então, a onça, a vaca e os vegetais morrem e seus corpos são decompostos por bactérias e fungos, formando sais minerais. Então, aí, olhem bem, você vai fazer a atividade seguinte aqui, que está falando. Descreva com suas palavras a ilustração da cadeia alimentar acima, tá? De acordo com o que eu expliquei, você vai falar aqui embaixo. Você pode falar, por exemplo, que as plantas fazem fotossíntese, né? E porque para ser verde, né? Lembra da clorofila, né? Elas fazem a fotossíntese e alimentam a vaca. Depois você pode continuar falando que a vaca serve de alimento para a onça. E quando a onça morre, a vaca também, né? Os vegetais, o seu corpo serve, o corpo da vaca, ou da onça, no caso, serve para alimento para os decompositores, que são esses fungos e bactérias que nós falamos. Então, esse é o ciclo. E os sais minerais que tem aqui no solo, eles vão ficar na terra e eles são absorvidos pelas raízes das plantas. Olha, que aqui tem essa planta aqui, né? Então, a raiz está por baixo e absorve esses sais minerais desses restos de animais aqui, tá bom? É um exemplo. Continuando. Leia os principais temas estudados nessa lição. Então, resumo aqui da lição, página 82. Plantas e animais ocupam diferentes ambientes do planeta. As plantas utilizam gás carbônico e água para produzir seu alimento. A maioria delas tem raízes, caule e folhas. As plantas com flores, frutos e sementes formam um grupo mais numeroso de plantas da Terra. Todos os animais dependem das plantas para sobreviver. Os animais têm capacidade de locomoção e precisam de gás oxigênio e água para produzir energia. Existem vários tipos de comportamento animal: o cuidado com a prole, a cooperação com os outros animais, a defesa e a demarcação do território. Cadeia alimentar é a ligação de um ser vivo ao outro pela alimentação. As plantas são os produtores das cadeias alimentares, pois fazem fotossíntese. A fotossíntese é o processo de produção de glicose realizado pelas plantas. Os decompositores são micro-organismos que digerem a matéria orgânica dos restos de organismos mortos e devolvem à terra os sais minerais, fertilizando o solo. A energia proveniente do sol passa de um ser vivo para outro por meio das cadeias alimentares. Então, olhem bem. Aí, agora, vocês vão fazer no caderno, você vai montar em seu caderno uma cadeia alimentar que tem o ser humano como um consumidor final. Então, eu vou fazer aqui o meu desenho da minha cadeia alimentar. Você pode fazer desenho ou você pode recortar imagens e montar sua cadeia aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças, olha. Primeiro, nós vamos fazer a planta, tá? Na nossa cadeia alimentar. Podem escrever aí, ó, cadeia alimentar. Façam bem caprichado. Aí, olha só, você vai fazer um matinho aí, que é a planta, que é o produtor, porque produz o seu próprio alimento. Então, quem que se alimenta da planta? No meu aqui, eu vou fazer
o gafanhoto, tá? Mas pode ser um outro inseto, pode ser. Vocês podem pesquisar aí na internet o tipo de cadeia alimentar que vocês querem fazer, tendo o homem, porque no livro está pedindo assim, tendo o homem como consumidor final, porque ele vai ser, no caso, o último aí. Então, vou fazer aqui meu gafanhoto, que é a perninha dele. Não ficou tão bonitinho, não, mas esse aí é o gafanhoto, tá? Aí depois, quem que se alimenta do gafanhoto? Que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, uma galinha. Galinha não come insetos, bichinhos? Então vamos fazer uma galinha aqui. Aí, depois, quem que se alimenta de carne de galinha? Aí nós podemos fazer o homem, né? Vou fazer um homem aqui. Ou uma mulher, né? Tanto faz. Olha bem, olha. Então, ele é o consumidor final. Mas existem vários outros tipos de cadeia. Poderia ser assim, o fundo do mar, uma alga, um peixe se alimentando dessa alga, o homem se alimenta do peixe, um outro peixe maior daquele peixe, e depois o homem por último. Aí fica a critério de vocês a cadeia. Vocês podem colar, tá? Desenhos aqui, recortar de revista, de onde vocês quiserem, aí coloca assim os animais, coloca uma pessoa, pode montar aí do jeito de vocês. Depois vocês mandem foto para a tia ver como que ficou a cadeia alimentar de vocês, se ficou certinho, ok? Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.